Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Nossa saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Temos mais um recadinho que nesta segunda-feira, dia 18 de maio, às 14 horas, terá o culto de preces, com a presença do coral. A entrada será até às 14 horas e o culto será transmitido ao vivo no Facebook. Farei então agora a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, a fé e a caridade. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Item 13. Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz dessa vida. E que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles os assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passa a palavra agora, então, ao nosso palestrante da tarde, nosso irmão Fabiano. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá, agora vamos ver se os vivos vão dar boa tarde aí. Boa tarde. Boa tarde. Estão vivos ainda? Viu que maravilha? Vou dar uma boa tarde ao nosso pessoal da internet aí. Sabe que geralmente nos dias que a gente está, passaram, que vão vir, sempre o dia significa alguma coisa. É o dia disso, o dia daquilo, o dia daquele outro, né?
hoje, se não me falha a memória, né? Hoje é o dia do uísque, hoje é o dia daquele irmão que está ali varrendo a rua, é o dia do gari, é o dia da doença celíaca. Então, sempre, cada dia é dia de alguma coisa. Temos meses também que às vezes significam algo. Aí nós costumamos falar assim, é o outubro rosa, aí tem o vermelho, aí tem o azul, aí tem o preto, e tem maio. E maio é o dia das mães. Exatamente, é o mês de maio. Mas o dia das mães é só o mês de maio? Não. O dia das mães é todo dia. Queria perguntar intimamente a cada um de nós que está aqui, principalmente aqueles que não têm mais a sua mãe presente, qual é a sua maior saudade? Qual é? Pense. No decorrer da explanação a gente conversa mais um pouquinho sobre a maior saudade. A mãe é tão importante que a gente pode reportar ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz lá, né, que não deixa a sua mão esquerda ao que a sua mão direita dê. Por que será, né? Porque essa mão aqui está dando e a outra tem que estar escondida, porque senão ela dá uma puxadinha. A gente ainda é assim. A gente ainda faz a caridade, dando um tênis para alguém, a gente fica olhando para os pés, e aí? Não está cuidando do tênis que eu te dei? E era uma doação. Mas nesse capítulo especial, no item 4, vai dizer os infortúnios ocultos. E aí está dizendo assim, ó, quem é essa mulher de divina aparência, em trajes humildes, levando consigo a sua filha, também humilde, trajada, sobe o morro, chega até uma casa onde ela é bem recebida, por quê? Porque ela já é conhecida. O que ela vai fazer ali? Ela vai praticar caridade. Ela vai levar a uma mãe de família que oportunamente não está conseguindo manter-se porque o marido está no hospital adoentado. As criancinhas dela festejam quando ela chega, porque sabem que não passarão fome, sabem que não passarão frio, sabem que a mãe terá leite para dar aos pequenos. Ao mesmo tempo em que ela vai ao hospital tranquilizar o esposo que lá está adoentado. Pode ficar tranquilo, tua família está assegurada, não passará frio, não passará fome, não passará necessidades enquanto estiver aqui. Ela atende a todos, não interessa a crença, o credo, até a posição social, porque muitas vezes nós olhamos certas criaturas numa posição mais abastada, mas passam fome de Deus. Passando, ela deixa a sua carruagem bem longe, porque lá está cheio de mantimentos. E também para não humilhar as pessoas que estão num infortúnio muito difícil. Olha para sua filha e diz assim: minha filha, o que você está dando de teu? Porque se eu te dou, você repassa o que é meu. Então não é caridade. Então vamos fazer assim: quando a gente for visitar os doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, a limpá-los, a dar carinho, dar palavras de amor. Vamos comprar crochê. Você pode aprender a fazer crochê e dar aquilo que é fruto do seu trabalho. Quem é ela? É espírita? Pouco importa. Em casa ela é a mulher do mundo. E eis que uma de suas almas que ela ajuda, em certo dia bate à sua porta. Quando ela vai abrir, a pessoa que chega está vendendo guardanapos, a reconhece. Ela apenas faz assim, ó. Shhh. Assim fazia Jesus. Uma mãe com sua filha dando um dos maiores exemplos de caridade. A mãe é aquela que ouve, que consola. A mãe é que dá o ombro amigo nos lugares mais difíceis que a gente está. É aquela que diz para ti: filho, roupa suja se lava em casa. Filho, mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Ela não está ensinando a nós pegarmos e fugirmos das situações, mas enfrentar com o apoio das mães.
Vocês sabem por quê? Sabem por quê Deus fez primeiro o homem? Alguém pessoa machista, né? Sabe por quê? Não fomos nós que dissemos, foi de Valdo Franco, vamos brigar com ele. Porque se ele tivesse feito primeiro a mulher, não ia fazer mais nada, porque ela é perfeita. E aí nós pensamos a importância que a mãe tem em nossas vidas, salvaguardando que muitas vezes a gente nasce, né? E fica órfão. E às vezes o órfão, né, vai para um orfanato, fica sem aquela presença, mas tem aquela tia que é mãe. Às vezes uma família perde a sua mãe, a filha mais velha assume esse papel. Sempre tem alguém. No mundo ninguém nasceu sem a presença da mãe, mas sendo o pai, muitos já nasceram. Agora sem a presença da mãe, não. Ela sempre vai estar presente. Nesse exato momento, muitos de nós, não aqui agora, mas estão em contato com as suas mães. Muitos estão em comemorações com as suas mães. Passado alguns instantes, ainda muitos estão almoçando, provavelmente podem estar juntos. Nesse exato instante, as maternidades podem estar cheias, porque aquelas meninas, aquelas senhoras, estão tornando-se mães pela primeira, pela segunda, pela terceira vez na sua gestação. Nesse exato momento, muitos estão visitando as suas mães nos hospitais. E nesse exato momento, muitos estão se despedindo, dando o último beijo, o último abraço, naquela que é uma das maiores dores que nós temos, devido, é claro, a sermos tão apegados à matéria ainda, né? Porque achamos que tudo é nosso, achamos que a esposa é nossa, que os filhos são nossos, que a casa é nossa, o carro é nosso. É tudo um empréstimo divino. Tanto que aos pais, quando estando na espiritualidade, os filhos lá chegarem, né? Vai ser daquela perguntinha para nós: o que fizestes dos filhos que vos confiei? Foi perguntado para uma mãezinha assim. Aliás, Chico Xavier, em certa feita, nos relata que uma mãe tinha um filho com problema com a drogadição. E a mãe chega: Chico, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu já internei, eu dou amor, dou carinho, cuido. Chico, eu até já amarrei o pé dele já. Porque muitas vezes quando nós olhamos, nós se chocamos de uma certa criatura acorrentada ao pé de uma cama, de uma porta. Mas é o que as mães fazem. Porque sabem o que está lá fora. E mesmo assim, de uma forma ou de outra, esse ser consegue escapar, muitas vezes se entrega à drogadição e desencarna. Mas ela lutou até o fim, né? Chico, o que eu faço? Chico olhou para ela, só ama. E amor de mãe é muito forte. Sabem que, como o Divaldo fala, perdoe a expressão da palavra, Chico Xavier diz que uma oração de mãe, ela é tão forte, mas tão forte, que ela arromba as portas dos céus. Nós já contamos aqui, em outro momento, né, a ficha de número 1, e não estava no nosso script falar, mas para que a gente possa entender porque ela arromba as portas dos céus, é interessante nós analisarmos o seguinte: uma mãe do Ceará havia perdido o único filho, o filho havia suicidado. Se ela chega no quarto, um garoto de 24 anos, não me falha a memória, e ele suicidou-se, tirou a própria vida. Mas aquilo amargurou a mãe de tal forma assim, ó, que ela não tinha sossego, que ela não tinha paz, ela não descansava. E foi a Uberaba. Foi com a sua caravana, só que ela não foi para o hotel.
Embora as outras pessoas fossem pro hotel, que chegaram à noite, ela, quando desce, ela vai direto lá, fica na portinha, porque são dadas 20 fichas. E ela assegurou-lhe a primeira ficha. A primeira ficha é minha, eu vou ser consolada. Tá, chegando, o dia o sol foi nascendo, as pessoas foram chegando, já tinha as 20 pessoas na fila, eram quase 8 horas, a hora de abrir a porta e entregar as fichas. Chega uma senhora num automóvel, uma senhora bem abastada, e ela abre a porta assim, desaba lá chorando, pô, eu sou a mais sofredora de todas, eu não vou conseguir me consolar, não vou conseguir falar com o Chico, eu perdi 2 filhos, os meus filhos saíram para uma festa, nem se despediram de mim e não voltaram mais. E as lágrimas corriam-lhe. E aquela senhora que estava lá na frente olhou consternada com o fato, porque fala-se muito em empatia no meio espírita, e é muito importante, mas não chega nem perto de você vivenciar na pele. Empatia é se colocar no lugar do outro, tentar sentir. Se ele perdeu o pai, eu vou me colocar no lugar dele, mas não perdi o meu pai ainda, ele não desencarnou, nem a minha mãe, então a dor não me cortou o coração ainda, mas eu vou tentar. Agora, depois que corta, é diferente o consolo. E essa mãe pensou assim, bah, coitada, ela perde 2 filhos, eu perdi um só, e o meu filho nem queria viver. Ela pega aquela ficha, toma, minha irmã, assim que a porta abrir, a senhora vai ser a primeira a ser atendida. E ela retira-se, porque não tinha mais o que fazer, e volta para o hotel. Tinha que esperar no dia seguinte para o pessoal ir embora. Era madrugada ainda, 3 horas da manhã, alguém bate a porta do hotel que ela estava. Ela acorda, abre a porta. A senhora é a fulana de tal? Sou. Então vem comigo, o Chico mandou lhe chamar. Não, mas deve ter havido algum engano, porque eu tinha a ficha de número 1, mas eu entreguei para uma mãe que estava desesperada lá pela perda de seus filhos. E não, mas a senhora é a fulana, não é? Então o Chico mandou lhe chamar. E eis que ela vai até o Chico. Quando chega lá onde o Chico estava, o Chico já começa a ler a carta dela. E uma parte dizia assim, dentre outras coisas: mãezinha querida, eu estava sofrendo tanto, mas tanto, com tanta dor do ato errado cometido, e eis que me aparece Emmanuel e diz assim para mim: levanta, meu filho, que sua mãe precisa ter notícias suas. E ele chega lá: ah, mãe, e um detalhe muito importante, o que me trouxe aqui foi a ficha de número 1. Então a gente começa a observar, consegue entender o que é o carinho, o amor que uma mãe despeja para um filho. Quando uma mãe, ao invés de nós, que nós estamos pensando qual é a nossa maior saudade, mas qual é a maior saudade de uma mãe que perdeu um filho? Essa dor que avassala a alma, ela só vai ser curada quando os dois reencontrarem-se no mundo espiritual. Quizá, muitas vezes, nós temos a oportunidade de retornar ainda no mesmo seio familiar, muitas vezes como primos, como netos, e muitas vezes não sabemos porquê, né? Nós temos tanto carinho com os nossos netos. Quem já é avô aí? Sabe o que é você ouvir vô, vó, avó 50 vezes por dia, né? Em 1 hora. É bem interessante. Diz um amigo, Haroldo Dutra Dias, que os netos é um grande benefício que Deus deu a nós por nós não termos matado nossos filhos na infância. Brincadeiras à parte, nós passamos um bocado, não é verdade? Em cada momento vamos passando coisas diferentes. Hoje, fala-se que a adolescência é até um certo período ali, mas parece que a adolescência está indo até os 33 anos, porque o jovem não sai mais de casa, e a mãe chega ali para ele: meu filho, o que tu vai fazer agora quando na faculdade? Está com 30 e poucos anos, está em casa ainda. Mas nós temos a oportunidade de estarmos em casa presentes o tempo todo com as nossas mães. Vocês querem ver? Qual é a maior saudade de vocês?
Alguns podem dizer aquilo, mas a grande maioria que já não tem as suas mães vai dizer: que vontade de eu estar perto da minha mãe. Foi perguntado para um jovem correndo: e aí, qual é a tua maior saudade? A minha mãe. Foi perguntado para aquele ator, Murilo Benício, e ele disse assim: a maior saudade que eu tenho é a minha mãe. Como eu queria ter mais 5 minutinhos ao lado dela, para poder conversar com ela, para poder sentir o cheiro dela. E o cheiro de mãe não é o cheiro do perfume. Não é. Muitas vezes nós somos agraciados de sentirmos o aroma de nossos pais, de nossos entes queridos, e aí se esquecemos que somos médiums. Se esquecemos que pode se materializar esse perfume. Não só o médium propriamente sentir o cheiro, mas todos sentindo o cheiro, mas só você se identifica porque está destinado a você. Foi perguntado para outro jovem e ele pegou um potinho de feijão e fez assim: é o último potinho de feijão que a minha mãe fez. Eu nunca mais vou sentir o gostinho da comida dela. Quando falamos em saudade, uma menina disse assim: hoje fazem 27 dias que eu perdi a minha mãe. Fazem 27 dias que meu telefone não toca mais. Fazem 27 dias que eu não ouço a voz dela. Nós, na nossa maior saudade, está presente. Ela iria vir aqui hoje. É a dona Lisete. Mas foi acometida de uma diarreia profunda. Não sabia que eu iria falar sobre as mães. A maior saudade dela é da minha avó. O arroz com galinha que a minha avó fazia. Minha avó tinha uma prática de matar uma galinha com uma porta que vocês não têm. Eu lembro que eu era pequeno, a avó pegava a galinha, batia com a porta assim, a galinha caía atirada no chão. Era incrível. E o arroz com galinha dela também era uma coisa fenomenal. Eu não sei como é que ela deixava o arroz sempre vermelhinho, né? Hoje eu acho que você usava coloral, o que era, mas ficava aquele... Mas era diferente, porque se eu boto coloral, hoje eu boto aquele outro negócio na comida, não fica a mesma coisa. Não fica. E... eventualmente, não é comum, principalmente quando nós estamos no centro espírita na terça-feira, meu telefone tocar, porque eu estou no centro espírita, então os meus familiares não tocam, não ligam para mim. E eu na terça-feira passada, meu telefone tremeu, não tinha começado o trabalho, eu dei uma olhada e era minha mãe me ligando. Eu falei: me ligando agora? Aí eu saí para fora do centro espírita e atendi preocupado. Oi mãe, fala. Eu só estou te ligando para te dar o GPS aqui de casa, porque não aparece mais aqui. Mãe, hoje é terça-feira, eu estou no centro espírita. Ah, desculpa! Eu estava aí agora há pouco, mãe. No aniversário do pai, dia 1º. E passou uns 2 ou 3 dias. Ah, tá. Mas tu tem meu endereço, não tem? Então, eventualmente, se eu fico 1 ou 2 dias sem falar com ela, ela me sai com essa. E uma coisa muito interessante, porque nós temos o hábito de falar com a nossa mãe frequentemente, e sugiro que vocês façam o mesmo, porque quem não tem um dos melhores obsessores da face da Terra consigo aí agora? Todos devem ter. Aquele que não tem, é uma bênção, porque já evoluiu. Então, a gente tem o hábito de sempre no final do dia ligar para a mãe. Só que a gente liga, está ocupado. Sabe o que a gente faz? A gente pega, temos 2 irmãs, pega a minha irmã e liga para a minha irmã. Chamou, não é, eu ligo para outra, é a outra. Aí eu mando um áudio: Kátia, desliga que eu quero falar com a mãe. Eu mando um WhatsApp para ela. E elas fazem o mesmo. Então façamos isso com os nossos pais. Aquela menina que falou em 27 dias da volta de sua mãe, ela vai falar mais. Aproveitem as suas mães. Mãe é aquela que consola, mãe é aquela que ouve, mãe é aquela que dá o abraço. Leve a sua mãe para passear, leve a sua mãe para tomar um café. Leve a sua mãe para conhecer lugares novos. Leve a sua mãe nos irmãos dela. Porque muitas vezes os nossos pais estão, numa idade mais avançada
já tem mais dificuldades de se deslocar e para nós é mais fácil. Então muitas vezes eles não conversam com seus irmãos tão frequentemente. Então é muito importante que a gente possa fazer esse meio. Porque nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para ver a novela, para ver jogo de futebol, nós temos tempo para ver o Jornal da Globo. E o nosso telefone não toca para nossa mãe. Mas do lado de lá ela está pensando em nós, está orando por nós. E nós não nos damos conta. Que mistério é esse que essa mãe tem com a gente? Já pararam para pensar? Por que essa ligação tão forte? Sabe que mãe é tão bom? Vocês podem até rir. Mas naquela hora que nós somos pequenos, que ela chama, a gente vai dar coisa feia. Fiz coisas horríveis. Chega em casa assim, e ela te olha e tu sai correndo. Ela pega aquele havaiano assim, dá aquela jogada assim, a havaiana parece um bumerangue. Faz uma volta, dá na cabeça da gente. Mãe não erra uma havaiana. Mãe não erra. Vocês podem rir, mas é verdade. Os mais novos talvez aí conheçam, né, os havaianas, mas não conheçam a história do havaianas que vem por detrás de tudo isso. Mãe não erra. Mas a explicação está na gestação. Nesse contato psíquico que a mãe tem com o seu rebento. Nos fala José Raul Teixeira dessas 9 luas que a mãe fica ali, né, trabalhando, e ela fica em constante comunicação com o feto e o feto com ela. Por isso que muitas vezes a mãe, só no teu olhar, não está bem, né? O que aconteceu no trabalho? Mas o filho por outro lado... E aí, mãe, como é que a senhora está? A senhora não está legal hoje, né? A gente tem esse tato também. Isso não é mediunidade. Isso é ligação materna, que vai além. A mãe, ela é co-criadora com Deus. Tem umas irmãs nossas que não são mães. Não tiveram a oportunidade, por motivo ou outro, de escolha própria, ou por algum problema no seu plexo genésico, enfim, de não serem mães. Mas o orfanato está cheio. Aquele que geralmente, às vezes, tem outros irmãos, vai ter sobrinhos. Daqui a pouco você tem um sobrinho neto, né? E assim por diante. Nós temos condições de abraçar a todos. Existem pães. Quem é que não viu os pães aí? Não é pães de comer. Nós gostamos do pão feito em casa. Mas os pães são aqueles pais também, que infelizmente, por um motivo ou outro, às vezes, a mãe pode vir a faltar no início da gestação, mais adiante, mais no final ali. E nessa criação divina, o pai tem que assumir. E consegue. Porque nós temos amigos materiais, amigos espirituais, que estão todos prontos. Mães, se porventura vocês também estão aqui, alguém perdeu o seu filho, não perdeu, ele apenas voltou para casa. Filhos, se vocês estão com dor no coração nesse instante, as suas mães estão logo ali. O reencontro não vai demorar. Tem uma passagem no Céu e Inferno, e um jovem comerciante de Paris tinha um filho de 22 anos que estava muito adoentado. E ele estava acamado. E não demorara muito a partir, não. E as pessoas estavam ali na volta, conversando, ele na volta da cama e tal, e ele consegue muito chamar a mãe dele. A mãe dele chega pertinho, ele quase sem forças dá um abraço na mãe dele, com muita ternura. Se despede da mãe dele, a mãe dele olha para ele: meu filho, pode ir, logo logo a gente se encontra. E ela sai, cabeça baixa, chorando. As pessoas ficam ali, alguns minutinhos, o menino parte, volta para casa, volta para a paz espiritual. Naquele inteirinho procuram a mãe na casa, não a acham. Deslocam-se pelo pátio, vão até o celeiro e lá está ela. Tirou a sua vida. Mais tarde, mãe e filho estavam sendo velados juntos. Algumas semanas depois, Allan Kardec evoca o filho e pergunta a situação que ele se encontrava. Ele disse que estava bem, sem as dores daqui da terra,
mas estava muito triste, porque a distância que o colocava da mãe era muito grande, pois ela não soube suportar a sua prova, a prova imposta por Deus, porque logo realmente eles iriam estar juntos, e agora sabe-se lá quanto tempo iria demorar esse reencontro. Foi a mãe evocada, a mãe estava brava, a mãe estava indignada, estava xingando Deus, que Deus é esse? Esse aí não é o Deus das mães. E ela foi evangelizada por Kardec, conversaram, explicaram, e ela conseguiu chegar ao entendimento, pediu a Deus, né, que a entendesse em sua atitude, porque Deus, amados irmãos, o que importa não é muitas vezes a atitude que tu toma, mas é o teu sentimento. E esse sentimento é muito válido para o nosso Pai que está nos céus. Não é que nós temos o aval de cometer erros, não. Mas é que o peso é diferente. Aquela criatura que vai lá, que está toda endividada, que pensa, bom, eu vou retirar minha vida, e calcula tudo direitinho, assim, vou fazer assim, vou cometer assim, calcula tudo, faz toda a tramóia, vai lá e tira a sua vida, é muito diferente daquele que tirou a dor pela perda de um filho. É bem diferente. A gente se falasse em penas, que nem diz, tem o Evangelho segundo o Espiritismo ali, fala em penas eternas, o céu e o inferno, o livro dos Espíritos, vai nos colocar que as penas são diferentes, não são iguais. Embora as atitudes iguais, mas as penas diferentes. Kardec, no livro dos Espíritos, na terceira parte, que é das leis morais, vai falar muito legal sobre a lei de igualdade. Quando ele fala em lei de igualdade, ele faz várias perguntas, sugiro que vocês todos leiam, que ele vai fazer tem uma questão que ele compara o homem e a mulher. Então é perguntado assim, tá, e aí? Tem um homem e tem a mulher. Qual é que vem com maior responsabilidade? Quem é que tem a missão mais difícil? Vocês sabem a resposta, né? Divaldo deu no começo. Mas a resposta é a seguinte, dos imortais. Embora sejam iguais, a mulher tem algo a mais, porque ela tem que educar o homem. Vejam que interessante a responsabilidade dela. E aí quando você vai falar em igualdade ali, no livro dos Espíritos, você começa a entender muito do que quando nós ligamos a televisão, dessas brigas aí, sobre feminismo de um lado, machismo do outro, as pessoas perdem um tempão. Por isso que a doutrina espírita ela é esclarecedora. Muitas vezes falam que nós temos sangue frio. Não, nós temos conhecimento. Então, foi nos dado conhecimento. Hoje eu ainda falava para minha esposa, se eu tirar a minha vida, eu estou ferrado. É muito diferente daquela criatura que tirou por uma dor qualquer, que não tem conhecimento algum da vida futura. Mas nós espíritas, embora alguns espíritas suicidaram-se do passado, não sei se hoje ainda, mas nós não temos informações atuais desse fato, mas vamos lá, fazer uma brincadeira. O espírita raiz que estuda, pode cometer? Pode, mas sabe o que lhe aguarda do lado de lá. Não são flores, não são flores. Posso assegurar-lhes que não são flores. Sugiro-lhes que leiam O Céu e o Inferno, na parte que retrata só sobre suicidas. Então ele tem vários questionamentos de vários suicidas diferentes. E esse título é A Mãe e o Filho. Retrata muito bem o que nós estamos falando. O tempo está terminando, amanhã eu consegui ver a minha irmã que está lá no final, a última desencarnada, que diz assim, ó, tá no teu horário. Né? Embora nós não tenhamos mediunidade de evidência, porque a nossa mediunidade é uma das são poucos que tem. Né? Somos agraciados que nós só aquele médio nós somos médium de transporte. Nós não precisamos transportar esse copo para lá, mas nós transportamos um desencarnado com uma facilidade com a gente. Está com a gente dentro do carro, está com a gente na moto, na bicicleta, está sempre com a gente. Nós somos médios de transporte. Mas brincadeiras à parte. Por quê? Falar em mãe, para quem
tá com a falta dela dói, mas dá para brincar, porque logo mais a gente vai se encontrar e tá tudo bem, tá tudo certo. Se tiverem dúvidas e quiserem mais consolo, as nossas irmãs estão lá em cima, tem o atendimento fraterno da casa, para acalmar o nosso coração. A ideia é consolar e esclarecer. Fique com Deus e muito obrigado por ter nos ouvido. Agradecendo pelas palavras do nosso irmão Fabiano, que possamos levá-las como reflexão para o nosso dia a dia. Convido o coral que entre. O ódio só destrói, e só o amor constrói. Sejamos como o sândalo que perfuma as mãos daquele que o feriu. O ódio só destrói, e só o amor constrói. Sejamos como o sândalo que perfuma as mãos daquele que o feriu. O ódio só destrói, e só o amor constrói. Sejamos como o sândalo que perfuma as mãos daquele que o feriu. Então as canções da tarde de hoje serão: primeiro, Semente do Amanhã, de Gonzaguinha; segundo, Hino às Estrelas, poesia Emmanuel, música Elaine Lauren; terceiro, Senhor meu pastor é, letra Salmo 23, música Toma Rochach. Ontem um menino que brincava me falou, e hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no amor, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou, e hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no amor, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Oh, oh. Vamos lá fazer o que será. Oh, oh. Vamos lá fazer o que será. Estrelas brilham
da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, louvores à vossa glória, nascida na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu, louvores à vossa glória, nascida na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura e nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado, sofredor. Templos do sol infinito, descerrai a humanidade, a bênção da divindade, das bênçãos do vosso amor. Templos do sol infinito, descerrai a humanidade, a bênção da divindade, das bênçãos do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida.
O Senhor meu pastor é, não me faltará. Em verdes pastagens descanso me dá, por águas tranquilas me conduzirá. Se ando errante, me resgatará. Se ando errante, me resgatará. E enquanto no vale da morte eu andar, terei o teu braço a me amparar. A tua verdade conforto me traz. O mal não me fere, nem medo me faz. O mal não me fere, nem medo me faz. Minha mesa preparas, não há aflição. Tu unges minha alma e meu coração. Meu ser todo exulta, tão cheio de paz, por todas as bênçãos que hoje me das. Por todas as bênçãos que hoje me das. Eu convido todos agora para cantarmos o salmo, oração de São Francisco. Salmo de Estevão, cantando agora. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
só o amor constrói. Sejamos como o sândalo que perfuma as mãos daquele que o ferir. O ódio só destrói e só o amor constrói. Sejamos como o sândalo que perfuma as mãos daquele que o ferir. Agradecemos as canções do Moral na tarde de hoje. Peço primeiramente para que os médiuns se dirijam à sala de trabalho. Aqueles irmãos que pegaram o tratamento de desobsessão já podem ir se dirigindo à sala de tratamento. Os que pegaram também o tratamento de passe isolado, passe magnético, também já podem ir para a sala de tratamento. Os irmãos que têm tratamento na equipe ou também pegaram a ficha de atendimento fraterno também já podem ir se dirigindo às salas de tratamento. Então peço agora para que os médiuns se coloquem nos seus lugares, para aplicarmos um passe coletivo no salão. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui neste lar de oração na tarde de hoje, recebendo essas energias positivas e levando-as através do nosso pensamento para aqueles que aqui não puderam chegar, tanto encarnados como desencarnados, amigos e familiares. Prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido e que todos possam ir em paz para seus lares.